Olá a todos, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. Nossa entrevista hoje é com o advogado Marcelo Ribeiro, especialista em direito ambiental, e o nosso assunto, a política ambiental do Estado brasileiro e os reflexos na economia local, interna e também no campo das relações exteriores. Obrigada, professor Marcelo Ribeiro, por estar aqui conosco novamente. É um prazer tê-lo aqui para a gente debater este assunto tão na ordem do dia que ele está. Portanto, partimos justamente da participação, não é, do governo brasileiro, do presidente Bolsonaro, na Assembleia Geral das Nações Unidas. E como ele se referiu à política ambiental do Brasil. O que dizer? Qual a sua avaliação, inicialmente, sobre o que foi dito lá na ONU? Cumprimento você, Gorete, cumprimento a todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia. Realmente, né, cumprindo uma tradição que remonta desde a criação da Organização das Nações Unidas, o Brasil tradicionalmente abre, né, a Conferência Nacional, a Conferência Internacional dos Países. E o presidente Bolsonaro, usando dessa prerrogativa, né, diplomática, fez um pronunciamento que causou uma certa perplexidade, tanto no meio interno aqui, como também com os nossos parceiros internacionais. Haja vista que foi um pronunciamento, nos atendo especificamente à questão ambiental, mesmo ele tendo abordado outros assuntos ligados à pandemia, questão da economia, etc., mas fazendo um recorte do seu pronunciamento exclusivamente sobre o viés ambiental, foi um discurso totalmente desconectado da realidade dos fatos, porque nós sabemos que o Brasil enfrenta hoje um cenário aterrador, né, de focos, milhares de focos de incêndio, tanto na Amazônia quanto no Pantanal. E o presidente Bolsonaro ignorou isso, disse que está tudo bem, o Brasil é um país que tem tolerância zero com os crimes ambientais, que culpou, né, colonos e indígenas por conta desse fogo, enfim, foi um rosário de inverdades e totalmente desconectado, né, com aquilo que a gente vem acompanhando e que a mídia isenta vem divulgando sistematicamente. Professor, esse negacionismo que o governo insiste em colocar nas questões mais diversas, a pandemia já é uma realidade, né? E agora nessas questões ambientais, porque estas regiões estão ardendo em chamas e se sabe que não é a totalidade, não está, a maioria desses incêndios, dessas queimadas, elas são provocadas. E qual é o reflexo que pode ter uma ação dessa, de negar a realidade, tanto do ponto de vista econômico, quanto das relações diplomáticas com outros países? E o que é que pode advir disso aí? Bom, a questão do negacionismo já é uma marca registrada desse atual governo. Logo nos primeiros meses do governo, houve um embate, né, todos nós nos recordamos, com o então diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um cientista renomado, o professor Dr. Ricardo Galvão, e que na época já vinha denunciando o aumento, recrudescimento do desmatamento e dos focos de incêndio. E então Bolsonaro disse que isso aí era um conluio, né, internacional, que inclusive culpou ONGs, né, organizações não governamentais estrangeiras e até algumas brasileiras também, por isso que chama de guerra de desinformação. Chegando ao ponto, né, nós nos recordamos que ele exonerou o Dr. Ricardo Galvão da presidência do INPE. Então, esse discurso, essa narrativa, não é de hoje. Ela remonta desde do primeiro dia que o presidente Bolsonaro assumiu o governo, inclusive antes disso, quando ele dizia que o IBAMA era uma fábrica de multas, ele já tinha uma pendenga pessoal
com o próprio Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, quando ele foi multado por um agente, um analista ambiental, por estar praticando pesca esportiva no interior de uma unidade de conservação de proteção integral, no caso, a Estação Ecológica de Tamoios, em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. E, por conta disso, né, ele ficou bastante contrariado e, assim que ele assumiu o governo, um dos primeiros atos que ele teve foi exatamente exonerar esse analista do cargo de chefia que ele ocupava nessa unidade de conservação. Então, o presidente Bolsonaro ele tem uma visão, eu não diria distorcida, né? Porque cada um tem a sua visão de mundo, eu não posso querer impor a minha, muito menos você impor a sua, e assim vai. Todos nós temos uma visão particular, né, da realidade do mundo. O fato é que existem situações que você não pode refutar, porque são dados científicos, né? O próprio Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais trabalha com dados científicos concretos, né, que são fornecidos pelos satélites que fazem o monitoramento da floresta amazônica e de parte do Pantanal Mato-Grossense. Então, ao assumir essa postura negacionista O governo como um climática, todo, né? né? O governo como um todo, Exatamente, né? porque não é só o presidente Bolsonaro nas suas declarações, mas nós ouvimos também o vice-presidente, não é, Mourão, falando sobre essa questão, dizendo que contestava, na verdade, as declarações do INPE sobre o aumento das queimadas, sobretudo na Amazônia, quando a gente sabe que lá a Amazônia é úmida, não tem uma condição natural de propagação de incêndio quando isso não acontece num ritmo acelerado como está se observando ultimamente, né? Exatamente. Com relação ao vice-presidente Mourão, ele, há poucos dias, aí, cerca de 10 dias, talvez menos até, ele deu uma declaração dizendo que tinha alguma pessoa infiltrada no INPE, fornecendo dados falaciosos, né, dados incorretos com relação aos índices de desmatamento. E aí o próprio presidente do INPE veio a público dizer que esses dados estão disponibilizados para quem quiser, basta acessar o site do INPE, está tudo lá registrado, historiado, desde os anos, das décadas, né, em que começou a haver esse monitoramento, enfim. Então, há uma transparência absoluta, não há ninguém assumindo ser um porta-voz, né, de dados que imprecisos, não há nada disso. E aí o presidente, né, o vice-presidente Mourão, ficou numa situação delicada porque ele talvez desconhecesse que havia essa transparência, essa disponibilidade para qualquer cidadão brasileiro acessar o site do INPE, desculpe, e verificar os índices de desmatamento. Então, esses argumentos são totalmente improcedentes e de um amadorismo que causa até espécie. Perplexidade, né? Perplexidade, estupefação. Né? E, inclusive, um diplomata alemão chegou a comentar, isso foi divulgado na mídia ontem, perguntando exatamente se o governo brasileiro desconhece o fato de que hoje a informação está disponível quem quer que seja. E um governo que foi muito eficiente no uso, né, das redes sociais na campanha eleitoral, né, e ganhou muita popularidade em função das próprias redes sociais, não é crível que um governo tão antenado, né, com a mídia possa desconhecer fatos tão elementares que hoje a informação circula com uma velocidade impressionante. Então, com relação ao que você perguntou, a segunda parte do seu questionamento, claro que isso vai ter reflexos nefastos, reflexos perversos nas nossas negociações multilaterais. Isso aí, evidentemente, que a própria União Europeia já vem sinalizando sistematicamente que os acordos comerciais, principalmente o acordo comercial com o Mercosul, está periclitando exatamente em função dessa postura do governo brasileiro com relação a uma conivência, uma leniência ao cometimento de crimes ambientais na floresta amazônica e agora, mais recentemente, também no Pantanal, Gorete. Professor, diante dessa constatação, podemos observar aí dois aspectos. Primeiro é que essa
inação, essa antipolítica ambiental está atingindo não só a biodiversidade no Brasil, dos biomas no Brasil, mas também atingindo em cheio o agronegócio, que é importantíssimo. A nossa balança comercial ainda é baseada nas commodities, né? E o setor que elegeu o governo. Ou seja, diante dessa inação ou de permitir que grupos, que não é a maioria, o componente que está provocando estas queimadas não estão relacionados, não está relacionado aos empresários que têm compromisso, que participam do PIB no Brasil, enfim, como identificar essa questão do ponto de vista da economia do país? Sem dúvida. Inclusive, o setor econômico e o setor mais arejado, vamos dizer assim, aquele que efetivamente tem uma responsabilidade socioambiental, já encaminhou ao governo, né, ao governo federal, diversas missivas, diversos documentos, pedindo ações concretas, ações enérgicas, no sentido de coibir esses crimes ambientais. Agora, isso não vem encontrando eco, não vem encontrando respaldo por parte do governo, que insiste nessa retórica. Isso aí foi ratificado pelo presidente perante as Nações Unidas, de que são índios, são caboclos, né, que costumeiramente praticam, usam o fogo, responsáveis por esses incêndios monumentais. E a gente sabe que isso não é verdade. Os índios, sim, usam fogo, mas de uma forma comedida. Há milhares de anos, né, a prática dessas queimadas controladas são feitas na floresta, mas hoje o próprio INPE, aí eu volto com dados científicos, existem cerca de 66 mil focos de incêndio na Amazônia, então, em regiões remotas. Isso, evidentemente, o próprio presidente falou que onde está acontecendo os incêndios é na parte leste da floresta amazônica, não é. Né? Os satélites apontam o avanço para áreas de mata densa, né? Áreas, inclusive, com povos isolados. Recentemente, houve um caso terrível, né? Fatídico, de um indigenista, Franciscato, se não me lembro o sobrenome dele, uma pessoa que trabalhava há anos com civilizações com índios isolados, que foi, infelizmente, atingido por uma flecha exatamente de um desses povos isolados, e eles tiveram essa atitude agressiva, né, em função exatamente de que as suas terras estão sendo invadidas, estão sendo queimadas, saqueadas pelo homem branco. E isso é uma parcela, como você bem colocou, ínfima do agronegócio. O agronegócio, esse que sustenta o PIB brasileiro, né, porque diante aí dessa pandemia, quando houve, né, uma recessão brutal das atividades econômicas, e o PIB nosso, ele não sofreu um abalo ainda maior exatamente por conta das exportações das nossas commodities agrícolas, né, soja, milho, trigo, e por aí vai. Então, quem são os agentes dos incêndios nessas regiões, professor? São os madeireiros clandestinos, né? Aqueles que invadem a floresta para grilar terras, né? Terras que são da União, são terras públicas, ou seja, é um patrimônio, né, do povo brasileiro que está sendo saqueado por uma minoria totalmente insana e sem qualquer compromisso com as futuras gerações. Né? Infelizmente, a gente sabe que, como você também bem disse, nós somos o país mais biodiverso do planeta, nós temos a maior concentração de variedade de espécies de plantas e de animais, e, consequentemente, isso, né, no século XXI, no terceiro milênio, é a grande riqueza. Né? A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo. Nós temos aí o maior tesouro, né, que um país pode querer ter, que é a água doce. As nossas reservas de recursos hídricos são estratégicas. E o que está acontecendo? Né? Devido à mineração clandestina, esses rios estão sendo contaminados com metal pesado, principalmente mercúrio, né? Adoecendo a população. O mercúrio ele entra na cadeia alimentar e ele permanece dentro do organismo humano para sempre.
né, causando uma série de problemas que pode, inclusive, culminar com um câncer, com a pessoa vindo a óbito ou tendo uma vida, sequelas para o resto das suas vidas. Então, realmente é espantoso. E o que mais contraditório, né, mais curioso, vamos dizer assim, é que ainda chamam, né, o presidente ainda teve o desplante, né, a coragem de dizer que quem defende a Amazônia e o Pantanal e as agressões ambientais, de uma maneira geral, são impatriotas, quando na realidade é exatamente o oposto. Impatriota é quem entra na floresta, quem queima, quem desmata, quem faz grilagem, quem contamina os rios, os solos, quem mata os animais. Esses sim Quem são atua os verdadeiros ilegalmente, não é? patriotas. Pois Claro, é. atua na clandestinidade sem qualquer compromisso. Né? Então, não sei se o sonho do presidente é transformar a Amazônia numa grande serra pelada, né? Transformar a floresta em pastagens, em áreas agrícolas. E a gente sabe que o solo da Amazônia é um solo muito pobre. É um solo que, se for trocar a floresta por Pode ser agricultura, esterilizado, né? você pode ter 3, 4, 5 safras no máximo. A partir daí, o solo vai empobrecendo e se torna uma savana. Então, hoje, o mais inteligente de um governo hoje é seguir, por exemplo, as recomendações que o professor Carlos Nobre, que é um dos maiores pesquisadores que o Brasil tem, é um pesquisador aposentado do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mas ainda presta relevantes serviços, por exemplo, à IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas. E o professor Carlos Nobre tem um estudo chamado Amazônia 4.0, que exatamente são projetos destinados à conservação da biodiversidade, gerando emprego, gerando renda, ou seja, aquilo que nós chamamos de desenvolvimento sustentável, que é o equilíbrio, né, a viabilidade econômica das atividades, a justiça social e também a preservação do nosso patrimônio natural. Esse, sim, seria o grande ganho para a nossa nação se nós adotássemos, incorporássemos esses pressupostos, mas, infelizmente, o discurso ainda é aquele, né, da década de 70, do integrar para não entregar, né, esse é o país que vai para frente. E esses bordões, né, patrióticos, pseudo-patrióticos, que, na realidade, estão aniquilando com a nossa grande riqueza. Que não condiz com a prática, né, do discurso, digamos assim. Exatamente, com Professor certeza. Marcelo Ribeiro, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente está de volta logo, logo. É 1 minuto só. O MEC tem inovado muito na educação. Agora, existe um documento que assegura a igualdade na aprendizagem da educação básica. E todo aluno deve ser alfabetizado até o 2º ano do ensino fundamental. Para os maiores, tem 500 mil novas vagas de ensino em tempo integral, aulas presenciais transmitidas por videoconferência e o novo ensino médio, focado no projeto de vida do aluno. No ensino superior, tem um novo FIES, 5 novas universidades federais, 9 mil novas vagas e 100% dos recursos previstos liberados. São inovações de uma ponta à outra. E para continuar inovando, o MEC lançou uma plataforma que reúne recursos educacionais da internet para educação básica. Professor, inscreva-se no curso online e torne-se um curador da plataforma. Ministério da Educação, Governo Federal. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o advogado Marcelo Ribeiro, especialista em direito ambiental, e nosso assunto, a política ambiental do Brasil frente a essas queimadas, enfim, frente a todo o problema que nós nos deparamos nos últimos meses, não é? Com o Brasil praticamente tendo que dar explicações à comunidade internacional sobre esses incêndios que fazem 2 regiões potencialmente mais expressivas na biodiversidade no mundo estarem sob risco. Professor, nesse aspecto, pode dizer que a governança climática no Brasil e, claro, no resto do mundo pode ser comprometida
com essas ações que nós estamos assistindo? Certamente, Gorete. Veja, o Brasil, a partir de 1992, quando houve a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, conhecida como Rio 92, o Brasil assumiu um protagonismo extraordinário com relação às questões ambientais. Então, nós exercíamos aquilo que é chamado de soft power. Soft power é o poder, não é um poder bélico, né? Não é um poder, vamos dizer assim, político, mas é um poder de influenciar as nações e poder ditar os rumos. Então, a partir da constatação, e hoje é um consenso, né, da comunidade científica internacional, não há grandes dissensos, um ou outro, né, cientista no segmento da ciência que nega a existência das chamadas mudanças climáticas, mas do ponto de vista majoritário, né, da ciência, as mudanças climáticas elas são inevitáveis, nós já estamos vivenciando isso. O aumento da temperatura na superfície do planeta já é uma realidade e isso trará consequências brutais para a humanidade, principalmente para os países pobres. Mesmo país em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, sofrerá consequências terríveis se nada for feito com relação à mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Então, nesse sentido, o Brasil precisa, sim, reincorporar, voltar a ser um protagonista, a ser um player nas questões climáticas. Mas isso, infelizmente, não é o que está acontecendo. O Brasil preferiu, o governo brasileiro, melhor dizendo, a partir de janeiro de 2019, partiu para um alinhamento quase que automático à política externa norte-americana, do presidente Donald Trump. E o Trump, a política dele sempre foi uma política negacionista. Ele ameaçou sair do Acordo de Paris, ele desdenha da questão das mudanças climáticas. Enfim, ele tem uma postura totalmente errática com relação ao aumento da temperatura no planeta e as suas consequências. E o Brasil, o presidente Bolsonaro, resolveu acompanhar essa linha de raciocínio, essa linha diplomática, e, consequentemente, o Brasil vem cada vez mais sendo, digamos assim, expurgado, alijado das grandes tratativas internacionais com relação a isso. Pois é, professor. Uma pena. O fato de o Brasil passar a ser signatário de um outro país, como Estados Unidos, que sempre teve uma relação com a América Latina, não é? América do Sul, bem, digamos assim, nada vantajoso para o Brasil, e de repente se vê o presidente batendo continência, enfim, são gestos que tiram um pouco da nossa soberania, não? Eu acho que tiram muito, tiram um pouco não, tiram muito. Primeiro que os americanos, eles são extremamente pragmáticos na sua política externa. Os americanos, como a gente costuma dizer, no jargão popular, eles não batem prego sem estopa. São agressivos, né? São agressivos, eles cuidam dos seus interesses. E estão certos nisso. Cada um, usando um outro dito popular, aquela história de que o que engorda o boi é o olho do dono. Para fazer valer a política belicista, não é? E vender armas, claro, tem que invadir e tem que aniquilar a autodeterminação de alguns países, como nós já assistimos, né? Sem dúvida. Então, a questão do Iraque, a gente sabe, houve a acusação de que o Iraque detinha armas de extermínio em massa, nunca foram achadas essas armas. Agora a Venezuela é o próximo alvo, dizendo que é uma ditadura brutal. Inclusive, o secretário de Estado norte-americano esteve na semana passada, o Mike Pompeo, esteve na semana passada em Roraima. E a gente sabe que o foco na Venezuela é o petróleo, né? Ainda. Com certeza, sem dúvida. Então, é quase que curioso, que os Estados Unidos se preocupem tanto com as democracias exatamente onde há petróleo. Agora, curiosamente, na Arábia Saudita, que tem um dos regimes opressores mais violentos do mundo, os Estados Unidos
né, se calam e fazem vistas grossas com relação ao regime que lá vige. Mas, enfim, então a gente sabe perfeitamente que por trás de toda essa retórica diplomática e ações bélicas, existem interesses, fortes interesses econômicos. Isso aí não é novidade para ninguém. Ninguém aqui é ingênuo e sabe que no Concerto das Nações isso ocorre. Agora o mundo hoje, o mundo mudou. Esse discurso aí de complô comunista, de invasão, e que estão tentando, né, se infiltrar, e de que os esquerdistas, enfim, todo esse discurso, essa narrativa, isso aí não cabe em 5 minutos de uma análise de política internacional. Hoje existem, são múltiplos os focos, né, há um chamado multilateralismo, ou seja, você tem a China, você tem a União Europeia, você tem os próprios Estados Unidos, você tem a Ásia. Então, existem hoje polos econômicos variados, diferentemente do que na década de 60, que você tinha 2 grandes blocos, ou o bloco americano, né, dos países ocidentais, ou o bloco da antiga União Soviética. Então, é um discurso totalmente anacrônico, fantasioso, e que vem causando, repito, perplexidade, né? Então, hoje, pelo menos as forças mais progressistas, eu me incluo entre elas, eu torço ardentemente para que o Donald Trump perca a eleição para o Joe Biden. Eu acho que já seria um ótimo indício, um começo da gente ter esse distanciamento, né, estratégico para o Brasil ter uma postura de independência perante a política externa norte-americana. Pois é, o que se observa é que o Brasil poderia ter a postura, no momento, que tem os outros países na defesa dos seus interesses, né, maiores, né? E a ideia que passa é que o Brasil está boicotando o Brasil nesse aspecto, né? Exatamente, é uma coisa assim que beira o surrealismo, porque nós temos, repito, né, as grandes riquezas agora do terceiro milênio começa pela água. Então nós temos que cuidar da água, nós temos que investir maciçamente em saneamento básico, nós temos que investir, existe uma lei extraordinária, que é a Lei 9.433, que criou o Sistema Nacional de Recursos Hídricos e criou a figura dos comitês de bacia hidrográfica, que é um colegiado, né, formado por 3 segmentos: poder público, sociedade civil e usuários. Então, são esses espaços democráticos que nós temos que valorizar, que nós temos que empoderar a sociedade civil. E o que o governo Bolsonaro fez, desde que assumiu, foi exatamente o oposto, né? Ou seja, no sentido de restringir o máximo possível a participação da sociedade civil em colegiados, em conselhos, ou seja, tornando-se um governo autocrático, né, um governo fechado, um governo, né, antipático às causas populares, sem nenhum tipo de empatia com quilombolas, com indígenas, muito pelo contrário, né? Enfim, então nós temos hoje, infelizmente, nós estamos evoluindo, nós estamos regredindo a passos largos e, oxalá, nós consigamos aí, no futuro próximo, voltar ao que éramos antes. Mas isso aí, evidentemente, vai ser um trabalho de soerguer, né, todo o arcabouço que foi montado durante décadas, principalmente na área ambiental, que nós temos aí uma legislação avançadíssima, inclusive a própria Política Nacional de Meio Ambiente advém do ano de 1981, ou seja, em plena vigência do governo militar, do presidente Figueiredo, e a Política Nacional do Meio Ambiente, né, está sendo cada dia esquartejada, né, suprimida, desregulamentada em função de interesses que a gente não sabe bem a quem serve. Certamente não é a maioria do povo brasileiro, isso eu posso lhe garantir. Professor, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já, o Frente a Frente está de volta. Do
Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. O que você fez ontem? O que tá acontecendo? Batendo na mulher de novo. Mas eu te tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio de tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o advogado Marcelo Ribeiro, especialista em direito ambiental, e o nosso assunto, claro, a política ambiental no Brasil, que está refletindo nas relações exteriores e na economia interna do país. Professor, a crise do clima chegou ao Supremo Tribunal Federal. E como o senhor avalia essas questões judicializadas na Suprema Corte? Bom, eu acho que é um alento. Nós temos no Supremo Tribunal Federal ministros altamente capacitados. Um deles que vem assumindo aí uma postura mais incisiva com relação à defesa, né, da nossa soberania e do nosso arcabouço jurídico na área ambiental, é o ministro Barroso, né? Luiz Roberto Barroso. Então, o ministro Barroso, oriundo, né? Eu tenho muito orgulho de pertencer à mesma classe de onde ele provém. Ele é um ministro que é advogado, né, de carreira, um brilhante advogado. Eu acho que é salutar que essa discussão vá à Suprema Corte. O próprio presidente recém-empossado, Luiz Fux, ministro Fux, já disse que vai ser criado um observatório do clima, um observatório do meio ambiente, melhor dizendo, e que todas essas questões que estão entrelaçadas de meio ambiente, mudanças climáticas, tudo isso faz parte, né, de um grande arranjo que nós precisamos ter e valorizar com muito cuidado. O Brasil, eu repito, tem uma das legislações ambientais mais avançadas do mundo, que serviu inclusive de parâmetro para que outros países aqui do nosso continente viessem e buscassem, né, os modelos para poder aplicar nos seus respectivos países. Isso se deu no Uruguai, se deu no Peru, né, no próprio Paraguai, enfim. Vários países usaram o Brasil como modelo exatamente em função do avanço, né, e de uma coisa assim, quase que pioneira que o Brasil incorporou já no início dos anos 80. E tudo isso, né, vem sendo assacado, vem sendo confrontado, a começar pela própria Constituição do nosso país. Nós temos uma Constituição que, pela primeira vez, incorporou as questões ambientais a partir do seu artigo 225, seus incisos e parágrafos. Então, nós temos, no ápice da nossa legislação, o direito ambiental aí exposto. Agora, entre a teoria e a prática, existe aí um abismo, né, extraordinário, porque, infelizmente, os crimes ambientais ainda são considerados crimes de menor potencial ofensivo. A própria lei dos crimes ambientais, a Lei 9.605 de 1998, nos seus artigos com relação à punição, a maioria absoluta dos crimes tem penas até 4 anos de detenção. E penas muito brandas, né, professor? E até 4 anos você entra com a possibilidade de penas alternativas. Você só não pode aplicar penas alternativas com penas maiores de 4 anos, a partir de 5 anos. E, eu repito, né, praticamente todos os crimes que estão tipificados na lei dos crimes ambientais as penas vão no máximo até 4 anos. Isso, evidentemente, é uma porta aberta para, né, que crimes ambientais sejam cometidos a rodo no nosso país. Inclusive, recentemente,
teve um episódio de mineradores que tiveram seu maquinário queimado, porque a própria lei dos crimes ambientais pressupõe que quando os objetos utilizados na prática de crimes, eles não possam ser deslocados em função da dificuldade, e é exatamente o caso desse maquinário, guindastes, e outros maquinário pesado que estavam dentro da selva, dentro da floresta, no interior, em áreas inóspitas, evidentemente que a lei possibilita essa possibilidade e os agentes queimaram, né, esses equipamentos. E qual foi a reação? Inclusive, isso estava no celular do presidente da República. Isso foi o presidente, quando estava se referindo ao ministro Sérgio Moro, quando houve aquele embate, aquela celeuma do presidente com Sérgio Moro, o presidente da República mostrou seu celular com uma mensagem, lá se referindo a algum aspecto exatamente com o ex-ministro Sérgio Moro, e, sem querer, o cinegrafista conseguiu captar com a lente do zoom exatamente uma mensagem tratando da queima desse maquinário, e, obviamente, o presidente estava insatisfeito com essa operação. Tanto isso é verdade que, logo em sequência, o ministro Ricardo Salles exonerou, né, dos cargos de chefia esses analistas ambientais responsáveis pela fiscalização por aquela operação. Professor, como já que o senhor falou, adiantou aqui falar no ministro Ricardo Salles, como o senhor visualiza a relação desse ministro no governo em que há contradições até internas, né? Ele não tem o apoio, além do presidente Bolsonaro, o vice-presidente Mourão já tem uma autonomia que não reconhece a condição do ministro. Isso, na prática, todo mundo percebe. Mas, quando daquela reunião fatídica de 22 de abril, ele, ao dizer que o governo aproveitasse a pandemia e os holofotes da imprensa na pandemia para passar a boiada, ou seja, para mexer com a legislação através de decreto, que a boiada ia passar mais fácil. De lá para cá, o que é que se observa e qual deve ser a postura das entidades que agem em defesa do meio ambiente aqui no Brasil? Bom, o ministro Ricardo Salles provavelmente hoje é o ministro mais efetivo do governo Bolsonaro, né? Ele vem cumprindo à risca as determinações do presidente, e se assim não o fizesse, ele já teria certamente sido excluído do governo. Os ministros que não cumpriram, né, as determinações do presidente foram sumariamente exonerados. A gente se lembra do falecido, né, Bebiano, 2 ministros da Saúde que foram exonerados, o Mandetta, o Taixe pediu para sair porque não concordava com a condução, né, dos rumos do Ministério da Saúde, o outrora super-ministro Sérgio Moro também foi defenestrado, e por aí vai. Então, se o Ricardo Salles hoje está lá, exatamente é porque ele vem cumprindo a contento e com muita eficácia essa política, essa necropolítica ambiental do governo Bolsonaro. E quando ele disse aquilo, né, num gesto de sinceridade, para aproveitar exatamente os holofotes, como você colocou, da imprensa na pandemia, aproveitar para desregulamentar, usou essa expressão de passar a boiada de baciada, né? Um jargão aí dos agropecuaristas. Enfim, isso vem sendo feito, né? As leis estão, inclusive leis, sendo derrocadas por instrumentos menores, por portarias, por instruções normativas, enfim, se mais não foi, exatamente em função da ação, da vigilância de parlamentares, principalmente o Congresso Nacional, que tem uma frente parlamentar ambientalista muito aguerrida, né? O presidente dessa comissão, Rodrigo Agostinho, tem sido muito atuante, vários parlamentares, Alexandre Molon, enfim. Então, existe aí um anteparo, né, uma força que vem tentando
as duras penas, segurar, né, na unha a legislação ambiental e impedir, né, um desastre ainda maior com relação ao cometimento de crimes ambientais. Então, infelizmente, né, isso aí é ainda um poder limitado, porque na República presidencialista ainda há uma carga muito grande de poder concentrado na figura do presidente da República. Mas, menos mal se não houvesse um Congresso Nacional e um Supremo, né, dedicados a, pelo menos, ser um contrapeso, né, um contrafreio a tudo que vem acontecendo aí, que nos infelicita e nos entristece. Pois é. E, diante desses fatos, né, como o senhor, voltando à questão da judicialização no Supremo, e essa iniciativa também da audiência pública que ocorreu um dia antes da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, em que se discutiu justamente essa questão do desmonte das políticas ambientais no país. Como o senhor avalia esse momento? O fato de o STF estar envolvido não apenas no julgamento de ações, mas também abrindo a discussão no seio da Corte Suprema. Sem dúvida, foi uma iniciativa pouco usual. Nós temos muitas audiências públicas relacionadas, por exemplo, a processos de licenciamento ambiental, em que a sociedade, os interessados são ouvidos, audiências públicas relacionadas a assuntos específicos. Mas uma audiência pública no âmbito da Suprema Corte, para se discutir a questão ambiental, é uma coisa a que eu me recordo inédita. Eu, nesses mais de 25 anos que eu trabalho com direito ambiental, eu não me lembro de ter tido nenhum tipo de audiência pública promovida pelo Supremo, né, para discutir as questões ambientais. Então, você veja que isso deriva exatamente do fato de que nós chegamos numa situação quase que limite com relação ao cometimento de infrações de crimes ambientais e de perda, né, do nosso patrimônio natural. Esse tipo de audiência, aí você faz... São embates, né, retóricos, você tem toda uma narrativa. Evidentemente que aqueles que fazem parte do governo, eles vão defender o que está sendo feito, como o próprio Bolsonaro fez perante a Assembleia das Nações Unidas, dizendo que há uma desinformação, que é uma brutal campanha de desinformação, apontando, né, culpando o governo brasileiro pelos crimes, enfim. Então fica aquele jogo de retórica e muito pouco de prática se produz. Mas menos mal, porque isso suscita a opinião pública e faz com que a população possa, ao menos, ter acesso a essas discussões que, via de regra, ficam restritas ao grupo muito reduzido de pesquisadores e de interessados nessa temática. Pois é, professor, o senhor falou, a opinião pública. Não fosse a pandemia e ainda o isolamento, né, eu acredito que a população em geral estaria nas ruas, né, se manifestando os movimentos populares contra essas queimadas na região amazônica e no Pantanal. Não podendo fazer essa mobilização, o que resta à sociedade do ponto de vista de externar a sua indignação diante dessa antipolítica ambiental? Olha, Gorete, eu até, sinceramente, me perdoe o ceticismo, mas eu tenho dúvidas se realmente, independentemente da pandemia ou não, se a sociedade brasileira está diante de um grau, né, de conscientização capaz de levar as pessoas às ruas para defender o nosso patrimônio. Eu acho que, infelizmente, nós ainda temos muito que evoluir enquanto sociedade. O brasileiro médio, né, ele ainda carece de informações com relação à importância, né, do nosso meio ambiente, do nosso patrimônio natural. Existe, sim, grupos, né, extremamente bem informados, grupos aguerridos, mas o conjunto majoritário da população brasileira está preocupado, infelizmente, né, que a gente vê isso. Há um movimento crescente, né, estudos apontam que cada vez mais, principalmente a juventude, vem se interessando com relação à temática ambiental, isso é muito salutar, né, isso nos dá um ânimo, nos dá um fôlego, nos motiva a continuar na luta, mas o brasileiro médio, né,
ele está mais interessado no dia a dia, em pagar suas contas, em se alimentar. E o que a gente vê, por exemplo, é o índice de popularidade do governo atual cresceu muito a partir da ajuda emergencial, né, dos R$ 600 que caíram na conta. Então, essa população volátil, que ora pende para o governo, ora, né, critica o governo, mas do ponto de vista majoritário, nós ainda temos que evoluir muito, mas não percamos a esperança e vamos em frente. Pois é. Uma última pergunta, estamos no minuto final da nossa entrevista. Educação, consciência crítica tem a ver com educação. E, para isso, não pode se cortar recursos do setor, né? Para a gente finalizar. Exatamente, Gorete. Então, educação é a base de tudo, né? Os países asiáticos, eles conseguiram chegar ao patamar civilizatório que eles estão hoje, por exemplo, a Coreia, através da educação. Nós não podemos considerar a cultura como algo acessório, como algo menor, irrelevante, exatamente, enfim. Então, tudo isso faz parte, né, do avanço da civilização da nossa nação. Mas, com fé em Deus, né, com muito trabalho, com muita determinação, nós chegaremos lá e programas como esse, que você tão bem conduz, são fundamentais para a conscientização da nossa população. Muito obrigado pelo espaço, Gorete. Eu que agradeço, professor, e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.